Neste vídeo, você vai aprender um pouco mais sobre os aspectos naturais da Europa. O continente europeu se encontra ao norte do Trópico de Câncer e é atravessado pelo Círculo Polar Ártico, determinando que a maior parte dos países se situa na zona temperada norte e uma pequena parte possui áreas na zona glacial ártica, como podemos ver no mapa. Na região de vermelho, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, fica a zona tropical, onde podemos ver que o Brasil está localizado nessa região. Na região de laranja ficam as zonas temperadas, zona temperada norte e zona temperada sul. Então aqui podemos ver claramente que a maior parte do continente europeu fica localizado nessa zona temperada e uma pequena parte fica na zona polar glacial ártica. A Europa está situada no hemisfério norte, portanto, ao norte da linha do Equador e quase totalmente a leste do meridiano de Greenwich, ou seja, quase toda situada no hemisfério oriental. Ela se estende por aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a cerca de 19% da área total da Eurásia, que é a junção da Europa com a Ásia, e a 7% das terras emersas do planeta. Trata-se, portanto, do segundo menor continente, perdendo apenas para a Oceania. Como podemos ver aqui no mapa, o continente limita-se ao norte com o Oceano Glacial Ártico, ao sul com os mares do Mediterrâneo e o Mar Negro, a oeste com o Oceano Atlântico e a leste com os Montes Urais e o Mar Cáspio. Em contrapartida, alguns países são micronações, ou seja, de pequena extensão territorial, como é o caso da Andorra, um país que fica entre a Espanha e a França e possui 453 quilômetros quadrados. Malta também é uma outra micronação, que é formada por um arquipélago no Mar Mediterrâneo, ao sul da Itália. Já Liechtenstein possui apenas 160 quilômetros quadrados e fica localizado entre a Suíça e a Áustria. Há também San Marino, que se encontra dentro da Itália, Mônaco, que fica ao sul da França, e, por fim, o Vaticano, que é considerado o menor país do mundo, possui apenas 0,44 quilômetros quadrados e se localiza na cidade de Roma, capital da Itália, e é também a sede político-administrativa da Igreja Católica. O litoral da Europa é bastante extenso e muito recortado, com reentrâncias que formam ilhas, penínsulas e estreitos, o que favorece a existência de portos naturais, ou seja, áreas abrigadas que permitem a aproximação de embarcações. Ao longo da história, essa característica fez com que diferentes modos de vida de sociedades europeias estivessem relacionadas ao mar, já que a navegação era muito utilizada no deslocamento entre as cidades litorâneas. No Oceano Atlântico encontram-se as Ilhas Britânicas, formadas pela Ilha da Grã-Bretanha e pela Ilha da Irlanda, que são separadas do continente pelo famoso Canal da Mancha. No Mar Mediterrâneo encontram-se as penínsulas Ibérica, que abriga Portugal e Espanha, Itálica, que fica na Itália, e a Balcânica, que abriga diversos países. O Estreito de Gibraltar se encontra na ligação do Mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico. Fica entre a Espanha e o Marrocos. Devido à sua posição estratégica, trata-se de um importante local do ponto de vista militar. Apenas 13 quilômetros separam a Espanha, na Europa, do Marrocos, na África. O relevo europeu é marcado pela presença de planícies e de maciços antigos, que formam baixos planaltos e conjuntos montanhosos de baixa altitude, principalmente nas porções central e norte. Como podemos ver aqui no mapa, na porção sul, entre a Península Ibérica e o Mar Cáspio, encontram-se os dobramentos modernos, que são conjuntos montanhosos recentes e, por isso, apresentam elevadas altitudes, com ocorrências de atividades tectônicas. Já na porção central da Europa, encontram-se as planícies, que vão desde as Ilhas Britânicas até os Montes Urais na Rússia. Destacam-se as planícies Londrina, a Germano-Polonesa e a Sarmática, em território russo. Os Montes Urais são uma extensa cordilheira montanhosa localizada na região de fronteira entre a Ásia e a Europa.
Esta cordilheira é uma espécie de fronteira natural entre os dois continentes. Grande parte dos Montes Urais está localizada no território da Rússia, porém existe uma parte da cordilheira localizada no território do Cazaquistão. Os dobramentos modernos predominam na porção sul do continente. Ao longo de 450 quilômetros, na fronteira entre a França e a Espanha, estendem-se os Pirineus, onde se encontra o Pico de Aneto, com altitude de 3.404 metros. Ocupando terras dos territórios de França, Itália, Alemanha, Suíça e Áustria, encontram-se os Alpes, um conjunto montanhoso que forma um arco de aproximadamente 1.100 quilômetros. Em uma faixa que se estende por mais de 1.500 quilômetros, de norte a sul da Itália, encontram-se os Apeninos, com largura que varia entre 40 e 200 quilômetros. Entre os vulcões ativos existentes, destaca-se o Vesúvio, a 12 quilômetros de Nápoles, no sul do país. Entre os mares Negro e Cáspio encontra-se o Cáucaso, uma cordilheira que se estende por terras de Rússia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Ali encontram-se o pico mais elevado da Europa, o Monte Elbrus, com 5.642 metros. A hidrografia da Europa é marcada pela grande quantidade de rios. Através desse mapa, podemos ver as principais vertentes da hidrografia da Europa. Temos a vertente ártica, a atlântica, a mediterrânea, a do Mar Negro e a do Mar Cáspio. O rio Reno é considerado o mais importante rio do ponto de vista econômico, com mais de 1.300 quilômetros de extensão. O Reno nasce nos Alpes, percorre a fronteira da Suíça com o Liechtenstein e com a Áustria, e depois, do Lago Constança, faz a fronteira da Suíça com a Alemanha. O rio Sena, que é a mais importante via de circulação da bacia parisiense, perfaz cerca de 770 quilômetros nas áreas de planície da França. O rio Ródano, com mais de 800 quilômetros de extensão, nasce nos Alpes suíços, atravessa o Lago Genebra e segue em direção ao Mar Mediterrâneo, desaguando no Porto de Marselha, no sul da França. O rio Danúbio, com mais de 2.800 quilômetros de extensão, nasce nos Alpes alemães, atravessa as capitais da Áustria, Viena, da Eslováquia, Bratislava, da Hungria, Budapeste e da Sérvia, Belgrado. Banha terras de Croácia e Bulgária até desaguar no Mar Negro em forma de um grande delta, que ocupa terras da Romênia, Ucrânia e Moldávia. O rio Volga, o maior rio da Europa, com seus 3.531 quilômetros de extensão, nasce no Planalto de Valdai, a noroeste de Moscou, segue para leste e depois para o sul na planície sarmática, contornando o Planalto do Volga até desaguar no Mar Cáspio, que se encontra 28 metros abaixo do nível do mar, formando a Depressão Caspiana. O rio Tamisa, que cruza Londres, capital do Reino Unido, em 1957 foi considerado morto do ponto de vista biológico. Foram necessários pesados investimentos do governo para sua recuperação. Atualmente, o rio Tamisa é utilizado como via de transporte para o turismo e para o lazer da população londrina. Agora anota aí para não esquecer. A Europa é o segundo menor continente, fica localizado na zona temperada e uma parte na zona polar. Os seus rios mais importantes são Sena, Reno, Ródano, Danúbio, Volga e Tamisa. O seu relevo ao norte possui montanhas antigas, ao centro planícies e ao sul desdobramentos modernos. Os mares e oceanos são, ao norte, o Mar Ártico, ao sul, o Mar Mediterrâneo, ao leste, o Oceano Atlântico e ao oeste, o Mar Cáspio. Os climas da Europa. O continente europeu se encontra majoritariamente na zona térmica temperada da Terra. Apenas o extremo norte do continente situa-se na zona polar ártica.
Entre os fatores que atuam na formação dos climas da Europa, podemos destacar a latitude, que faz com que as temperaturas diminuam em direção ao norte, e a altitude, que marca a ocorrência do clima frio de montanha em áreas com presença de cordilheiras. Também atua no continente a maritimidade, tendo em vista o litoral recortado, onde encontram portos naturais com clima mais ameno e grande volume de chuvas. As correntes marítimas, cujas águas quentes amenizam o inverno em áreas costeiras, e massas de ar que variam de quentes e secas com origem no norte da África a extremamente frias originárias do Ártico. O clima polar, característico da região do Ártico, apresenta duas estações bem definidas. No inverno, que se prolonga pela maior parte do ano, as temperaturas chegam a atingir menos 50 graus Celsius. Já no verão, que é curto, as temperaturas ficam em torno de 16 e 21 graus Celsius. Predominante na Europa Ocidental, o clima temperado caracteriza-se por um volume maior de chuvas nas áreas litorâneas, principalmente no inverno e na primavera, e índices pluviométricos menores no interior do continente, onde também ocorre maior amplitude térmica. O clima frio predomina no leste europeu e ao norte do continente, em grande parte da Península Escandinava. A amplitude térmica é mais acentuada do que nas áreas sob influência do clima temperado, apresentando temperaturas inferiores a 25 graus Celsius nos meses de inverno. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, mas com volume mais baixo de pluviosidade, raramente ultrapassando 80 milímetros mensais. Ocupando pequenas áreas do continente, temos também o clima semiárido, caracterizado pelo pequeno volume de chuvas com longos períodos de estiagem e temperaturas elevadas ao longo do ano. Ocupando pequenas áreas do continente, temos também o clima semiárido, caracterizado pelo pequeno volume de chuvas com longos períodos de estiagem e temperaturas elevadas ao longo do ano. O clima frio de montanha predomina nas áreas elevadas dos Alpes, onde os invernos são longos e rigorosos, com ocorrências de nevadas fortes e geadas frequentes. É influenciado diretamente pelo relevo, uma vez que ocorre uma queda da temperatura de aproximadamente 6 graus Celsius a cada 1.000 metros de altitude, e acima de 2.000 metros é encontrado o chamado gelo eterno, que não derrete totalmente, mesmo nas estações quentes. A corrente do Golfo é uma corrente que se forma no Golfo do México e sobe pelo litoral dos Estados Unidos, levando água quente para então atravessar o Atlântico e se dividir em duas. Uma parte banha a Europa, enquanto a outra vai até a Groenlândia e o Oceano Ártico. Ela é um grande mecanismo de distribuição de calor, diretamente responsável pela regulação do clima da Terra, inclusive porque funciona conectada a outros fluxos oceânicos. Se a corrente do Golfo deixasse de existir, o mar avançaria sobre a costa da América do Norte e a Europa ficaria mais fria e sujeita a grandes tempestades. Mas não só isso. Índia, África e América do Sul receberiam menos chuva, comprometendo sua produção agrícola. A corrente do Golfo vai da Flórida à Antártida. Conforme a corrente se afasta do Golfo do México e vai subindo em direção ao norte, ela vai evaporando e perdendo calor em contato com ventos gelados. A água esfria cada vez mais, o que a torna mais densa, e partes dela congelam. Você sabe quais seriam as consequências caso essa corrente deixasse de existir? As consequências seriam clima mais frio na Europa Ocidental, alterações nos padrões de precipitação, impacto na biodiversidade marinha, aumento do nível do mar em algumas regiões e impactos na economia. Agora vamos ver as paisagens vegetais da Europa. As paisagens vegetais do continente europeu são bastante variadas, devido à influência dos diferentes tipos climáticos e das características dos solos.
A vegetação tundra, encontrada em regiões de clima polar, é formada por pequenos arbustos, musgos e líquenes, que surgem durante o verão, quando as temperaturas permitem o seu desenvolvimento. Isso porque, durante a maior parte do ano, os solos ficam congelados nessas áreas, impedindo seu crescimento. A floresta boreal, também conhecida como taiga, também ocorre ao norte do continente, mas em regiões de menor latitude que a tundra. Nessas regiões, existe apenas duas estações, o inverno muito frio e o verão com temperaturas em torno de 20 graus. As coníferas que predominam na paisagem chegam a 30 metros de altura e são árvores com folhas duras e aciculares, ou seja, em forma de agulha, o que reduz a superfície de evaporação, uma vez que as chuvas são escassas na região e impede o acúmulo de neve nas copas das árvores, o que poderia danificar os seus galhos. Distribuída em uma faixa de leste a oeste do continente europeu, nas médias latitudes encontra-se a floresta temperada, formada por árvores de grande porte, como o carvalho e a nogueira. Predominam espécies caducifólias, ou seja, árvores que perdem suas folhas durante o inverno para se preservar. Na primavera voltam a florescer, ficam cheias de folhas ao longo do verão e no outono as folhas começam a ficar amareladas ou alaranjadas e caem. Assim, é possível acompanhar a influência das 4 estações do ano, observando a paisagem natural nessas regiões. Na porção meridional da Europa, encontra-se a vegetação mediterrânea, que apresenta espécies adaptadas a ambientes secos, denominadas xerófitas. São característicos dessa região os maquis e garrigues, que é um tipo de arbusto. Os estepes e pradarias encontram-se na porção oriental do continente europeu, sob domínio do clima frio e semiárido, ou seja, com temperaturas amenas e chuvas escassas. Contudo, a presença de solos férteis na região possibilita a ocorrência de herbáceas, ou seja, ervas e gramíneas. O acúmulo de restos vegetais e de humus, resultado da decomposição das plantas no solo, por sua vez, contribui para uma maior fertilidade dessas terras. Nas porções mais elevadas dos Alpes, encontra-se a vegetação de altitude, associada ao clima de montanha. Trata-se de uma paisagem vegetal formada por espécies rasteiras adaptadas às condições adversas de pouca pluviosidade e baixas temperaturas ao longo do ano. Agora anota aí para não esquecer. Os climas da Europa são semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar e o frio de montanha. E a vegetação: floresta temperada, floresta boreal, estepes e pradarias, vegetação mediterrânea, vegetação de altitude e tundra.